Os desenhos animados de sábado de manhã não prepararam ninguém para esta loucura. Os anos 80 não foram só sobre neon e sintetizadores. Eles deram origem aos filmes de animação mais sombrios, já lançados, sobre crianças desavisadas. Um filme literalmente fez crianças desmaiarem nos cinemas, outro foi banido por ser muito violento e a Disney quase fechou seu estúdio de animação por causa do que criaram. Quais pesadelos animados dos anos 80 cruzaram todas as linhas imagináveis? Número 12. O Segredo de NIMH, 1982. Don Bluth saiu da Disney, levou 13 animadores consigo e fez um filme que envergonhou a Disney. Sua estreia não foi uma aventura fofa de animais, mas um thriller psicológico sobre experimentos de laboratório, sangue, violência e mortes de personagens. Quando Bluth apresentou isso à Disney, eles rejeitaram por ser sombrio demais. Então, viram-no fazer assim mesmo e, em pânico, lançaram O Caldeirão Mágico 3 anos depois. Senhora. A busca de Brisby para salvar o filho doente a leva a um mundo de ratos geneticamente modificados, sequências de combate brutais e temas de ética científica que a maioria dos adultos não aguentaria. A cena da coruja gigante sozinha traumatizou muitas crianças. Um predador que, casualmente, diz que come ratos enquanto ajuda um. Sangue espirra na tela em cenas de luta. Personagens realmente morrem violentamente. Críticos o consideraram assustador demais para um filme de classificação livre. Rotten Tomatoes mais tarde o listou entre os 10 filmes infantis animados mais assustadores já feitos, mas o mais impressionante é que era lindo. Orçamento de $7 milhões, feito na garagem de Bluth, e parecia melhor que o Caldeirão Mágico de 40 milhões da Disney. A animação era tão deslumbrante que os estúdios não podiam ignorá-la. Quando fracassou nas bilheterias, faturando apenas 13,6 milhões, Hollywood culpou o tom sombrio. Mas o status de culto cresceu com as locações de VHS. Crianças que sobreviveram se tornaram fãs de animação para a vida toda. Bluth provou que filmes animados podiam abordar temas sérios sem subestimar o público. A Disney entendeu a mensagem. Sua década seguinte se tornou o renascimento. Número 11. Heavy Metal, 1981. Não era apenas classificado como R, era pornografia animada disfarçada de ficção científica. Baseado na revista em quadrinhos francesa Metal Hurlant, Heavy Metal explodiu todas as fronteiras do que a animação poderia mostrar. Batalhas espaciais, violência gráfica, tudo em nudez frontal. E uma trilha sonora que definiu a cultura metal dos anos 80. 6 histórias interligadas giram em torno do Loch-Nah, uma orbe verde brilhante que corrompe tudo o que toca. Cada segmento avança ainda mais em território maduro. Dan apresenta um adolescente nerd transformado num bárbaro musculoso num mundo de mulheres com pouca roupa e combate brutal. B-17 mostra tripulações de bombardeiros da Segunda Guerra Mundial a combater zombies. Taarna entrega uma história de guerreira encharcada em sangue e vingança. A produção foi insana. Um estúdio canadense trabalhou com financiamento americano para evitar restrições de censura. Eles contrataram atores de filmes adultos reais para dublagem em certos segmentos. A qualidade da animação variava muito entre as histórias, mas quando acertava, era revolucionária. Gráficos de computador misturados com animação tradicional em celuloide de maneiras que ninguém havia tentado. A bilheteria arrecadou $20 milhões mundialmente, um valor enorme para um filme de animação para adultos. Gerou tentativas de sequências, adaptações para quadrinhos e influenciou uma geração inteira de animadores. Os desenvolvedores de jogos o citam constantemente. O circuito de cinema da meia-noite o manteve vivo por décadas, mas pais que o alugaram por engano, pensando que era um desenho infantil de sábado de manhã, quase incendiaram as locadoras. Esta era uma animação para metaleiros, maconheiros e fãs de terror, não para famílias. Heavy Metal provou que a animação podia ter como alvo exclusivo adultos e ter sucesso. Número 10. Fogo e Gelo, 1983. Ralph Bakshi se uniu ao artista de fantasia Frank Frazetta para criar o filme de espada e feitiçaria mais adulto já animado. Este não era o Senhor dos Anéis com uma jornada e lições morais. Foi uma fantasia bárbara movida a testosterona, repleta de personagens com pouca roupa, violência gráfica e temas que deixavam os pais extremamente desconfortáveis. O malvado Senhor do Gelo Necron usa geleiras para destruir reinos enquanto captura a princesa Tigra, cujo guarda-roupa consiste inteiramente em biquínis minúsculos, feitos para exibir cada curva. O herói Larn corre por aí de tanga, sem deixar nada à imaginação. A técnica de rotoscopia tornava cada movimento hipnoticamente realista, em especial as cenas mais sugestivas. No entanto, a violência foi a verdadeira controvérsia. Guerreiros são empalados, esmagados, desfeitos por
O personagem Lobo Sombrio massacra inimigos brutalmente. Zumbis de gelo destroem exércitos. O sangue corre livremente. A MPAA, de alguma forma, classificou-o como PG, mas muitos cinemas recusaram-se a exibi-lo em horários familiares. Bakshi e Frazetta se envolveram totalmente nas audições, escolhendo atores com físicos que correspondiam à famosa arte voluptuosa de Frazetta. As sessões de rotoscopia live action eram, no fundo, ensaios sensuais disfarçados de referência para a animação. Críticos descartaram como mera distração visual, e esse era o ponto. Era a arte de Frazetta ganhando vida, com todos os temas adultos que suas pinturas implicavam. Custou 1,2 milhões de dólares. Parecia incrível e provou que a animação poderia capturar os aspectos mais maduros da literatura fantástica. Conan, o Bárbaro, tinha tornado a espada e feitiçaria lucrativas. Fogo e Gelo a tornou animada. Número 9, Wizards, 1977, relançado nos anos 80. A fantasia pós-apocalíptica de Bakshi trouxe temas de guerra nuclear num mundo de mutantes, magia e metralhadoras. Ambientada após a autodestruição da civilização, a história segue irmãos feiticeiros gêmeos, o bom Avatar contra o lobo negro malvado, lutando pelo controle de um deserto radioativo povoado por monstros, demônios e simbologia nazista. A controvérsia não era só a violência, embora personagens sejam baleados, esfaqueados e explodidos regularmente. Bakshi misturou imagens reais da Segunda Guerra Mundial com sua animação, mostrando comícios nazistas reais e imagens de campos de concentração ao lado de personagens de desenho animado. Ele fazia declarações incisivas sobre tecnologia versus natureza, fascismo versus liberdade, mas os pais viam suásticas num desenho animado. O exército do Lobo Negro é composto por criaturas mutantes que empunham armas automáticas e vestem uniformes nazistas. O clímax do filme envolve Avatar atirando literalmente em seu irmão com uma pistola após fazer um discurso cheio de palavrões. Jorros de sangue, personagens morrem gritando. As paisagens apocalípticas mostram cadáveres em decomposição e cidades em ruínas. A produção custou cerca de 1,2 milhão, mas a técnica de rotoscopia de Bakshi permitiu-lhe criar cenas de batalha épicas com um orçamento apertado. Ele traçou filmagens de ação real de figurantes vestidos de soldados, adicionando cabeças e armas de monstros animados. O efeito era inquietante, real demais para a violência de desenho, estilizado demais para a ação real. Os críticos estavam divididos entre elogiar sua ambição e condenar seu conteúdo. O circuito de filmes da meia-noite o abraçou, passando-o para públicos universitários que entenderam o comentário político, mas os cinemas suburbanos o retiraram depois que os pais reclamaram da iconografia nazista. Bakshi o via como uma alegoria anti-guerra. O público viu fascistas de desenho animado com armas. Número 8. O Último Unicórnio, 1982. A Rankin Bass Produções criou o que parecia uma fantasia familiar sobre o último unicórnio do mundo, procurando por sua espécie perdida. Em vez disso, eles entregaram um horror existencial sobre mortalidade, perda e a morte da maravilha. O ameaçador Ray Haggard, de Christopher Lee, mantém unicórnios aprisionados num oceano de desespero enquanto enfrenta sua própria ruína inevitável. A transformação do unicórnio em forma humana é profundamente perturbadora, animada como horror corporal em vez de metamorfose mágica. Ela perde sua imortalidade, pureza e identidade em cenas que parecem mais uma violação psicológica do que um artifício de enredo. A bruxa de Angela Lansbury, Mami Fortuna, aprisiona criaturas lendárias em seu circo, forçando-as a parecerem animais comuns para humanos que não veem mais magia. Temas de envelhecimento, morte e o peso esmagador do tempo permeiam cada cena. O castelo do Rei Haggard avista um mar onde unicórnios estão presos, transformados em ondas que batem eternamente contra as rochas. O Touro Vermelho, uma criatura massiva de fogo e sombra, aterroriza personagens em sequências que rivalizam com qualquer filme de terror. Jeff Bridges se ofereceu para dublar o mágico Schmendrick, de graça porque o romance era seu livro favorito. A equipe de produção incluiu membros da banda America, que criaram uma trilha sonora misturando folk medieval com música de sintetizador que realçou a atmosfera sobrenatural do filme. Apesar de sua classificação G, O Último Unicórnio traumatizou crianças que esperavam uma narrativa de conto de fadas típica. Os temas existenciais de mortalidade e perda da inocência passaram despercebidos pelas crianças, mas atingiram os adultos como marretas. As locadoras de vídeo lidavam constantemente com pais devolvendo-o, alegando que não era apropriado para crianças, apesar da classificação. Número 7, Rock and Roll, 1983. O estúdio canadense Nelvana tentou criar uma ópera rock animada para adultos e, em vez disso, produziu o fracasso animado mais caro da história.
Num mundo pós-apocalíptico, onde animais, após a extinção humana, evoluíram inteligência, a história segue músicos antropomórficos enfrentando um rockstar demoníaco que tenta invocar demônios reais através da música. O vilão, Mock, com a voz de Don Franks, é basicamente um David Bowie satânico que sequestra a cantora Angel para usar sua voz em rituais de invocação. O clímax tem demônios literais emergindo do inferno num concerto de rock enquanto lutam por suas almas. Grupos religiosos perderam a cabeça. As referências a drogas, imagens ocultas e temas sobre o poder corruptor da música geraram protestos. A produção custou $8 milhões em 4 anos, tornando-o o filme de animação mais caro já feito no Canadá. Contrataram Cheap Trick, Blondie e Lou Reed para compor músicas originais. A animação era espetacular, misturando o céu tradicional com gráficos de computador iniciais para as cenas de demônios, mas ninguém sabia como vendê-lo. Muito maduro para crianças, muito estranho para adultos, a trama era incompreensível sem conhecimento prévio da mitologia do rock. Os cinemas não sabiam que público-alvo atingir. Fracassou espetacularmente, ganhando menos de $100 mil na estreia. A MGM o retirou dos cinemas após 2 semanas. O estúdio quase faliu, mas, como muitos filmes cult dos anos 80, o aluguel de vídeo lhe deu nova vida. Fãs de metal e de animação o descobriram transformando o rock and roll num clássico de sessões da meia-noite. Sua influência em obras animadas posteriores é inegável. Provou que a animação podia abordar temas adultos através da narrativa de gênero. Número 6. O Caldeirão Mágico, 1985. A Disney quase destruiu seu departamento de animação com este pesadelo medieval que lhes rendeu sua primeira classificação PG. Baseado nas crônicas de Prydain, de Lloyd Alexander, o filme deveria atrair adolescentes de volta à Disney. Em vez disso, traumatizou crianças e confundiu adultos com sua violência gráfica e imagens de horror. O Rei de Chifres continua sendo um dos vilões mais aterrorizantes da Disney, um lich esquelético cujo objetivo é levantar um exército de guerreiros mortos-vivos chamados Nascidos da Caldeira. A sequência da ressurreição mostra cadáveres saindo das covas, carne derretendo dos ossos, e soldados zumbis empunhando espadas em batalha. Jeffrey Katzenberg cortou várias cenas na pós-produção porque o público de teste desmaiava. A produção foi um desastre de 5 anos, custando quase 40 milhões. O departamento de animação esvaziou-se após o êxodo de Don Bluth, deixando inexperientes da CalArts para o projeto mais ambicioso da Disney. Uma greve de animadores de 10 semanas atrasou tudo. Cenas foram animadas em dimensões erradas devido a uma falha de comunicação sobre o formato de 70mm. O filme apresentava a primeira animação computadorizada da Disney, sequências holográficas que foram descartadas devido ao custo e som Dolby de 6 canais, mas a inovação técnica não conseguiu salvar a trama confusa que pegou elementos de vários livros sem criar uma estrutura narrativa coerente. A estreia rendeu só $4 milhões, ficando em quarto, atrás do relançamento de E.T. e De Volta para o Futuro. A bilheteria doméstica total foi de $21 milhões contra aquele orçamento massivo. Executivos da Disney pensaram em fechar o setor de animação. O fracasso levou diretamente a mudanças na gestão que lançaram a Renascença Disney, mas o Caldeirão Mágico quase matou a animação tradicional primeiro. Número 5. O Regresso a Oz, 1985. Esta não foi a sequela do Feiticeiro de Oz que ninguém esperava. A fantasia live-action de Walter Murch começa com Dorothy a receber eletrochoques pelas suas ilusões sobre Oz, depois a atira para um reino de pesadelo onde a cidade das Esmeraldas jaz em ruínas e maldade. A princesa Mombi coleciona cabeças decepadas em seu castelo. As criaturas rodas, seres com rodas no lugar de mãos e pés, aterrorizam crianças com seus guinchos metálicos e comportamento predatório. O Salão das Cabeças da Princesa Mombi, onde dezenas de cabeças decepadas de mulheres gritam em uníssono, criou um trauma que durou décadas. As transformações em rocha do Rei Nome usaram claymation, que parecia desconfortavelmente real. A Disney apavorou durante a produção. Demitiram o diretor Murch no meio das filmagens até George Lucas e Francis Ford Coppola intervirem. O estúdio gastou 28 milhões num filme que sabiam que perturbaria o público. O marketing lutou para explicar por que esta sequência de Oz não tinha músicas, cores vibrantes ou personagens familiares. Fairuza Balk tinha apenas 11 anos durante as filmagens, mas sua atuação transmitia um medo genuíno que se traduzia para o público. Os efeitos práticos, feitos sem CGI, deram peso a cada criatura e transformação que filmes modernos não têm. A escuridão não foi gratuita. Refletiu os livros originais de Ellie Frank Baum com mais precisão que o musical da MGM.
Um show de horror disfarçado de entretenimento familiar. Pais reclamaram que as crianças tinham pesadelos. A bilheteria foi um desastre, mas o retorno a Oz achou seu público em vídeo caseiro. Fãs de horror e entusiastas de fantasia sombria abraçaram sua atmosfera gótica e complexidade psicológica. Número 4. Os Cães da Peste, 1982. Martin Rosen seguiu seu traumático Watership Down com algo ainda mais perturbador. Um filme de animação sobre animais de laboratório escapando para o interior inglês enquanto forças militares os caçam como potenciais portadores de pragas. Isso não era entretenimento familiar disfarçado de temas adultos. Era animação adulta pura e simples que, por acaso, apresentava animais antropomórficos. A sequência de abertura mostra experimentação animal explícita, incluindo um cão sendo repetidamente quase afogado para testar os limites de resistência. Cenas posteriores retratam fome, hipotermia e canibalismo de sobrevivência, enquanto os cães escapados lutam para viver na natureza. Militares discutem exterminá-los com armas biológicas. Baseado no romance de Richard Adam, o filme não poupa críticas sobre testes em animais, destruição ambiental e encobrimentos governamentais. Personagens debatem a ética científica enquanto cães sofrem procedimentos experimentais mostrados em detalhes clínicos. A violência não é caricatural. São representações realistas do que os animais de laboratório sofrem. John Hurt e Christopher Lee deram as vozes, conferindo gravidade a um material que poderia ter sido explorador. A qualidade da animação combinava com o estilo realista de Watership Down, tornando cada momento de sofrimento autêntico. Não havia humor para descontrair o ambiente. O filme nunca recebeu uma classificação da MPAA até 2004, quando obteve PG-13. A maioria dos cinemas recusou-se a exibi-lo, limitando a distribuição a cinemas de arte e locais especializados. Pais que, pelos personagens animais, acharam que era entretenimento infantil, exigiram reembolsos. Críticos elogiaram sua análise implacável de temas sérios, mas alertaram o público sobre seu impacto emocional. Número 3. As Aventuras de Mark Twain, 1985. O clássico em claymation de Will Vinton sobre a jornada de Mark Twain para encontrar o cometa Halley incluiu uma das sequências mais aterrorizantes já animadas. O segmento O Estranho Misterioso, baseado no manuscrito inacabado de Twain, mostra uma figura demoníaca de argila destruindo civilizações em miniatura enquanto explica a futilidade da existência humana. O estranho cria pequenas figuras de argila, faz com que o adorem, depois as destrói casualmente enquanto discute como a moralidade é arbitrária e a vida não tem propósito. Ele demonstra guerra, peste e diversos sofrimentos antes de concluir que humanos são meros sonhos que se julgam reais. As figuras de argila derretem e se reformam de modos perturbadores que pareciam sobrenaturais. Os pais esperavam literatura americana saudável ganhando vida. Em vez disso, tiveram horror existencial explorando os pensamentos mais sombrios de Twain. O filme alternava entre aventuras leves e momentos de profundo desespero. Tom Sawyer e Huck Finn testemunham as demonstrações do estranho sem compreender totalmente suas implicações. A técnica de claymation de Vinton fazia tudo parecer estranhamente orgânico. Os rostos dos personagens mudavam constantemente, criando efeitos de Vale da Estranheza décadas antes do termo existir. A produção levou 3 anos e inovou em técnicas de stop motion, influenciando todo o filme de claymation posterior. A CBS o exibiu como especial de família, sem entender os temas maduros embutidos em uma narrativa aparentemente inocente. As reclamações do público inundaram a emissora. Professores que o exibiram em aula enfrentaram pais zangados. O filme ganhou prêmios técnicos, mas traumatizou o público despreparado para a visão pessimista de Twain. Número 2. American Pop, 1981. A ambiciosa tentativa de Bakshi de cronificar 4 gerações da história da música americana através da animação tornou-se seu filme mais controverso. Acompanhando uma família de imigrantes russos dos anos 1890 ao punk rock dos 1980, o filme retratou vício em drogas, crime organizado, trauma de guerra e a exploração da indústria musical em detalhes gráficos. A animação rotoscópica fez com que cada cena parecesse hiperreal, especialmente sequências mostrando vício em heroína, overdoses e sintomas de abstinência. O personagem de terceira geração, Tony, torna-se um músico viciado cujo hábito destrói sua família e carreira. Estas não eram representações higienizadas. Elas mostravam a devastação física e psicológica do vício. A violência permeia todas as épocas. A guerra de trincheiras da Primeira Guerra Mundial, tiroteios de gangues da Era da Proibição, combate no Vietnã,
Vietnã e tumultos de punk rock recebem sequências estendidas. Morrem violentamente por toda parte. A estrutura do filme segue a evolução da música através da tragédia e do triunfo americanos, mas enfatiza o custo humano. Bakshi usou performances musicais reais, rotoscopadas em animação, criando uma integração perfeita entre elementos de live action e desenho animado. Bob Dylan, Janis Joplin e outros músicos aparecem como personagens animados interpretando suas músicas reais. A técnica era inovadora, mas cara. A Warner Brothers o divulgou mal, sem entender como vender uma épica animação para maiores sobre a história da música. Críticos se dividiram entre elogiar sua ambição e condenar sua violência. Fracassou nos cinemas, mas ganhou respeito em vídeo doméstico e exibições de relançamento. Documentários musicais ainda referenciam sua abordagem inovadora para visualizar a evolução cultural americana. Número 1. Fritz the Cat, 1972, relançado ao longo dos anos 80. O primeiro longa-metragem de animação X-rated continuou sendo relançado durante os anos 80, chocando novas audiências que nunca tinham visto uma animação tão explícita. A adaptação de Ralph Bakshi de R. As HQs Underground de Crumb tinham conteúdo gráfico que fazia o heavy metal parecer dócil em comparação. Fritz, um gato antropomórfico que frequentava a faculdade nos anos 60, persegue mulheres, experimenta drogas e se envolve com política radical. O filme mostra relacionamentos explícitos, uso de drogas, brutalidade policial e tensões raciais sem censura. Todo o tema tabu é explorado pela animação que fez o conteúdo controverso parecer surreal, mas impactante. O próprio Crumb odiou tanto a adaptação que matou Fritz em suas HQs para evitar futuros filmes. Ele sentiu que Bakshi perdeu o ponto satírico e transformou o comentário social em exploração. A controvérsia gerou enorme publicidade, e o filme faturou 90 milhões de dólares globalmente, apesar de ser X. A qualidade da animação era inovadora, misturando movimentos realistas de personagens com a física exagerada dos desenhos. Bakshi provou que a animação podia abordar temas adultos seriamente, mantendo as possibilidades únicas de narrativa do meio. Cada limite foi cruzado deliberadamente. Os cinemas que o mostravam enfrentaram protestos, boicotes e violência ocasional. Grupos religiosos o condenaram. Críticos estavam divididos entre reconhecer seu mérito artístico e condenar seu conteúdo. Mas Fritz the Cat mudou a animação para sempre, provando que desenhos não eram coisa de criança. Esses filmes provaram que a animação podia abordar qualquer assunto, por mais controverso ou adulto. Eles traumatizaram crianças, chocaram pais e forçaram a indústria a reconsiderar o que filmes animados poderiam ser. Qual deles te marcou para sempre? Deixe um comentário e diga-nos se os estúdios de animação deveriam ter continuado a ultrapassar limites ou jogado pelo seguro para o público familiar. Porque, sinceramente, você prefere entretenimento sem riscos ou filmes que realmente arriscam?